Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. Que o nosso encontro de hoje seja de muito aprendizado para todos nós. Que ele nos ilumine aqui nesta noite. O tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 60 se chama Prática do Bem. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão de hoje? Emmanuel selecionou um versículo que está numa carta de Paulo endereçada a Pedro, que é do capítulo 2 e no versículo 15, que diz o seguinte: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Aqui Paulo estava escrevendo para Pedro a respeito da boa conduta que os cristãos têm que ter perante as outras pessoas. Então, é a nossa ação que vai fazer com que os outros se calem perante a nós, porque não vai ser no nosso bater de boca, no nosso confronto de palavras, mas de atitudes, porque diante de atitudes a mudança é maior e o impacto é muito mais forte do que apenas palavras que saem da boca. Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel traz para nós hoje? Bom, André, Emmanuel começa falando que à medida que a gente for adquirir mais conhecimento e compreendendo mais, a gente vai entender qual que é o valor que o tempo tem. E a gente vai começar a perceber o quão valioso é o nosso tempo aqui na Terra. E que não vai valer a pena, como ele diz aqui, gastar recursos preciosos com discussões. Esse é um trecho tirado do capítulo. Porque isso não vai nos levar a lugar algum. Então, para trazer mais clareza, né, do que vale a pena ou não gastar o nosso tão precioso tempo, o benfeitor deixa aqui um ensinamento para a gente. Ele fala o seguinte: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Então, esse pensamento que deve nos orientar nas decisões que nós vamos tomar. Então, por exemplo, como a bússola que ele cita aqui, né, nesse trecho, orientam o caminho a se seguir, né, nos dá um rumo ali na nossa vida, o bem tem que orientar as nossas atitudes que vamos tomar, se vai valer a pena, se não, quando nos silenciar muitas vezes vai ser o melhor caminho, né? Então, igual ele fala, não vale a pena gastar esse tempo. Mas, ainda pensando, né, na nossa limitação da nossa evolução, eu entendo que nós não conseguimos ainda compreender toda essa máxima. Por isso que muitas vezes a gente se escorrega mesmo, não aguenta, né, tem os nossos deslizes. Então, mas ele diz aqui, garante que à medida que a gente for adquirindo um pouco mais de conhecimento, a gente vai entender mais esse valor. Mas se a gente pensar, a gente percebe que a gente está no caminho do bem, porque se a gente for olhar para o nosso passado, tenho certeza que cada um de vocês aí vai pensar numa atitude que já tomou lá no passado, em como a gente às vezes perdeu a cabeça, não é mesmo? Então, se a gente olhar com cuidado, a gente percebe que às vezes hoje em dia acontece uma situação muito semelhante à que aconteceu há um tempo atrás e a gente percebe que a gente agiu diferente, já tomou uma nova atitude, já não foi igual, já foi no passado. Então, isso reflete para nós que nós estamos no caminho certo, a gente está no decorrer desse tempo. Então, a gente está no caminho do bem, estamos entendendo um pouco já essa preciosidade que o nosso tempo tem, né? Então, tem muito a aprender. De fato, hoje a gente vê aqui esse ensinamento do Emmanuel, a gente fala, olha, a gente ainda não compreende, consigo compreender realmente, eu acho que toda a grandeza e toda a preciosidade do tempo.
Porém, estamos no caminho, e isso já é suficiente aqui para a gente continuarmos buscando, né, esse aperfeiçoamento. Então, ele fala o seguinte, que muitas vezes algum desentendimento, né, uma discordância, pode às vezes nos manter afastado de algum irmão por algum problema que a gente teve. E para que isso se resolva, para que se resolva, basta que alguém, uma das partes, tenha um ato de humildade, renuncie aos caprichos, renuncie ao orgulho, dê ali o primeiro passo, que a concórdia vai se restabelecer de novo, tudo volta ao normal, tudo volta como antes, mas é preciso, né, muita grandeza para ser humilde nesse exemplo aqui. Então a gente precisa realmente dar esse primeiro passo, né? Pois nesse momento, né, o que vai prevalecer, o que vai mover as nossas atitudes, vai ser o bem que vai estar no nosso coração. Então a gente vai estar movido por esse bem, né? Então o apóstolo Pedro vai dizer, né, que fazendo o bem iremos impor a loucura e a ignorância do homem. É o que esse trechinho tá lá no capítulo, né, Emmanuel traz para nós, e é muito bem falado. É fazendo o bem, a gente vai se impor a tantas loucuras e ignorância, né? É fazer o bem, cada um vai chegar no seu tempo certo para também praticar o bem. André, qual que é a história que pode ilustrar esse ensinamento que o Emmanuel traz para nós aqui hoje? Você estava falando a respeito de um ato de humildade, de renúncia da nossa parte perante alguém, um conflito, um desentendimento, e eu lembrei de uma história de Chico Xavier, que foi o seguinte: tinha um trabalhador de um centro espírita que o Chico falou algo perante o grupo e essa pessoa se sentiu ofendida. E aí a pessoa parou de comparecer ao grupo espírita. E aí o Chico pensou assim, eu acho que foi algo que eu falei que magoou ele. Aí ele, conversando com o Emmanuel, falou assim, nossa, eu acho que, na verdade, foi o seguinte, é o que os espíritos fazem, os guias fazem, é como um psicólogo faz, né? Ele sabe o que está acontecendo com a gente, o que está nos causando mal, só que ele faz com que a gente fale, porque ao falar, a gente reflete sobre aquele ato. E aí, o que que acontece? Chico fala assim, porque eu fiz um comentário a respeito daquele irmão e ele ficou chateado comigo. Aí, ele falou assim, e ele não apareceu mais no centro. Aí o irmão fala assim para ele, então por que que você não vai atrás dele e procura ele? Já que você acha que chateou ele, que magoou ele, vai atrás dele e pede perdão, por que que você está esperando ele vir? E aí o Chico vai até a casa desse trabalhador, chega lá, bate na porta, e pede perdão para ele, fala assim, olha, eu comentei aquilo, mas não foi por mal, eu não quis te magoar, você me perdoa? Aí ele pegou e abraçou o rapaz. Só que o Chico fala que o rapaz ficou parado como se fosse um bambu, sabe assim, não expressava nada. E o Chico abraçando ele. Quando o Chico soltou ele virou pro Chico e falou assim, olha, Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. E aí o Chico ficou pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar que eu sou muito humilde? Porque eu não tô sendo humilde se eu falar uma coisa dessa, né? Aí ele virou e falou assim, eu tive que ficar com a segunda opção, falar que eu era muito sem vergonha, porque senão ele não ia acreditar no meu ato, na minha humildade, né? Então esse foi o ato que Chico fez, ele renunciou da parte dele porque ele não tinha feito por mal, mas só que o outro ficou chateado com aquilo. E ele também, antes de ir, ele ficou pensando, mas se ele não aceitar meu perdão? Aí o Emmanuel disse para ele, mas se ele não aceitar seu perdão, aí já é problema dele. Você fez sua parte, que foi pedir perdão. Se ele não te perdoa, ele é que vai carregar essa mágoa com ele. E aí, aqui eu lembrei, né, na passagem de hoje aqui, do Emmanuel, ele fala um trecho que eu selecionei aqui também, que fala assim, ó, antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Então, o que que é dar algo de nós para sermos convincentes? É o nosso exemplo, a nossa atitude, que foi o que Chico fez. E também você citou Pedro, porque essa
passagem, o versículo que inicia a passagem de hoje, é uma carta de Paulo a Pedro, e aí eu me lembrei muito de Pedro também, porque Pedro, digamos assim, ele é um exemplo para nós que seguimos Jesus, porque ele teve muitos defeitos, ele teve muitos erros graves com Jesus, né? Porque ele viu Jesus caminhando sobre as águas, Jesus chama ele, fala que ele podia ir. Ele começa a caminhar, só que aí ele duvida de Jesus. Ele não acredita e ele começa a afundar. E Jesus resgata ele. Depois, quando chega o soldado para poder prender Jesus, Pedro tira uma espada e corta a orelha do soldado. E aí Jesus fala para ele, embainha a sua espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, quer dizer, olha a impulsividade dele. Olha quem era Jesus, o que Jesus pregava. Jesus não pregava guerra, pregava paz, pregava amor aos inimigos. E ele comete uma atitude dessa. Depois é perguntado para Pedro, você conhece Jesus? Ele, não conheço. Ele nega Jesus 3 vezes. E olha como que ele é humano, porque diante das atitudes, ele duvida, ele é impulsivo, ele mente, ele nega. Só que depois disso tudo, olha o trabalho que ele consegue fazer para Jesus. Então, Pedro é um exemplo para nós, porque Pedro é um exemplo para qualquer pessoa que acha que teve uma vida muito má, cometeu muitos crimes, foi uma pessoa que errou muito, que deixou de fazer várias coisas para os seus semelhantes, para entes queridos, mas só que Pedro é um exemplo. Muda, né? Dá para você mudar, né? Porque, vamos colocar aqui na época, chega uma prostituta, digamos assim, para Pedro e fala assim, mas como é que eu vou seguir Jesus? Olha a vida que eu tive. Pedro viraria para ela e diria assim, eu neguei ele 3 vezes, porque eu andei com ele, eu duvidei dele. Então, assim, eu entendo a sua dificuldade, mas ele ama a todos, ele aceita todo mundo. Então, o exemplo de toda a vida de Pedro convence muitas pessoas até hoje, porque quando a gente, estudando as passagens de Jesus, e tudo que aconteceu com Pedro, as atitudes que ele teve, e mesmo assim, Jesus acreditou que ele seria a pedra que iria construir a igreja, o cristianismo, isso é muito bonito, porque não é criado em cima de uma pessoa que é perfeita, porque perfeito era Jesus. Pedro não era, Pedro era como nós, imperfeito, mas a mudança dele é uma inspiração muito grande para nós, que nos convence, o exemplo dele nos convence. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André, eu selecionei um que está bem lá no finalzinho do capítulo, que fala assim, não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos, não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, como fala aqui, né, Jesus não lamentou conosco, né, ele não se igualou a nós, né, ele teve paciência, ele entendeu a nossa dificuldade em entender as leis divinas, e a partir disso, ele teve ainda mais misericórdia de nós, teve mais compaixão, como a Emmanuel falou, ele amparou ainda mais ao perceber e ter aqui a empatia da nossa dificuldade, né? Assim deve ser a nossa atitude, né? Com os nossos irmãos. Nós estamos ainda muito longe de Jesus, mas a gente vê e percebe no nosso dia a dia que tem algum irmão que ainda não compreendeu, está compreendendo menos, que talvez não acredita nada mesmo. Então, a gente precisa ter mais paciência, assim como Jesus teve, porque já se passaram 2000 anos e a gente ainda está errando as mesmas coisas lá. E algumas poucas coisas a gente já conseguiu aprimorar, mas pensa, Jesus, Deus está tendo misericórdia conosco até hoje, tantos anos depois que ele passou, os ensinamentos estão aí, tantos guias espirituais trazem tantas mensagens, né? Tem muitas pessoas muito iluminadas que continuam trazendo, reavivando cada ensinamento dele, a gente ainda está errando. Mas se você já entendeu realmente um pouco, precisa ter essa compaixão, entender esse irmão, porque igual aqui fala, né? Nós precisamos amparar mais.
A gente precisa entender, a gente precisa ter mais compreensão, a gente precisa nos renunciar, né? Até igual o Chico não tinha certeza, mas ele foi lá, ele não cedeu aos caprichos. Ah, mas eu não sei o que eu fiz. Ah, mas ele não falou nada comigo. Ele não fez isso. Ele, por garantir, falou assim: olha, vai que magoou. Igual, porque muitas vezes a gente não tem essa intenção, né? Por isso que devemos sempre tomar muito cuidado com os comentários, né? Mesmo que sem intenção, a gente pode magoar, mas cabe a nós, se a gente pode falar, cabe a nós também falar para se desculpar. É a mesma energia, né? Não custa nada. Então a gente precisa ser humilde e estar disponível ali, né? Porque a gente já entendeu um pouco, está aqui buscando, né? Porque, como no Evangelho de Lucas fala, muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, espere-se. A semana passada nós também falamos sobre isso, né? O quanto espera mais de nós, né? Como na carta de Paulo aos Hebreus. Então, tá esperando algo a mais. Então, que nessa semana, né, o desafio é a gente suportar mesmo uma situação mais difícil, que a gente reagiria com impulso, né? Pensar como que Jesus demonstraria, diante de uma dificuldade, a compaixão naquela situação, como seria o agir de Jesus naquele momento, e assim, que a gente possa agir da forma mais semelhante que a gente conseguir, que a nossa evolução permitir. Lógico que, como Jesus, a gente ainda não consegue, mas a gente tem ele como exemplo e a gente chegar o mais perto que a gente puder dele nessa semana. E eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor do que a gente saiu numa situação passada, porque a gente está realmente comprometido aqui com o bem. Igual na parte ali que Pedro cortou a orelha do soldado, né, Duda? Qual foi a reação de Jesus? Jesus aceitou que ele estava sendo preso. Ele sabia que ele fazia parte. Então, não é que a gente tenha toda a serenidade de Jesus de aceitar que está sendo preso de maneira branda, mas que pelo menos a gente não corte a orelha de ninguém, né? Sim, eu tenho certeza, né, que pouco tempo depois a gente vê o arrependimento de Pedro. Pedro tomou consciência muito pouco tempo depois, então com certeza já agiria diferente, né, em uma nova oportunidade. Naquele momento ele acabou negando as 3 vezes seguidas, mas com certeza ele refletiu muito depois sobre isso, né, não vai cometer os mesmos. O importante é que a gente vai sempre estar cometendo os erros, mas erros novos, mas cada vez na intenção, no intuito de melhorar, né? Então, assim, menos impulsivo, né? Porque, assim, igual você falou, Jesus, com aquela brandura a gente nunca vai conseguir ainda aqui, né, ter. Mas a gente tem o exemplo dele, a gente sabe que é possível, né? E o mais importante é, igual ele falou, aceitar. E com menos impulso, né? Senão já vai ser o suficiente se a gente não cortar a orelha do soldado, não é mesmo? Mas estamos no caminho. Na semana que vem, estamos aqui reunidos no mesmo horário para discutir o próximo capítulo que Emmanuel traz, que chama Ministérios, capítulo 61, também sobre Pedro, também uma carta a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, na semana que vem, esperamos todos vocês, que a semana de vocês seja uma semana muito iluminada e muito abençoada. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.